E semestrão, estamos online. Online, mas em recesso. Yes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Excepcionalmente, essa nossa aulinha é uma aulinha gravada, porque nós estamos de recesso, mas você está aqui com a gente, estudando com o Luiz, e com o Marcelinho, com o Zimmer, com o Rinaldi, com o JJ, com toda essa galera, tá? Você não pode parar. A nossa aulinha é um horário flexível, então para você não tem essa parada de recesso não, tá? Só aquele descansozinho que você já tem da sua escola, do seu curso, enfim, o que você faça, mas aqui não. Aqui você tem um horário flexível. Você não vai parar de estudar, tá bom? Como sempre, aquele pedido do Marcelinho, curta as nossas redes sociais, nos indique para os seus amigos, para nos seguir também, aproveitando que o nosso canal é gratuito. Então, tem que estar com a gente, para estudar. Bom, gente, vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema importantíssimo. De um país que ainda vive da agricultura? Não. Esse é um erro crasso, tá? Não vive no sentido econômico, tá bom? É sempre bom a gente lembrar que o Brasil hoje, como uma economia já industrializada, mas que tem o setor terciário como principal gerador do seu PIB, não tem a agricultura ou o setor primário como principal sustentador da economia, mas ela tem um papel importantíssimo. E não é só de gerar comida pra gente, que nem sempre faz, tá? Mas gera matérias-primas, ainda gera empregos e conecta o nosso país com o mundo, porque é aquilo que a gente consegue oferecer bem no mercado internacional, já que, infelizmente, a nossa indústria não é tão competitiva assim. Então, ao falar do nosso setor primário, estamos falando do nosso espaço agrário. E aí a primeira coisa da nossa aulinha, saber fazer a diferença entre essas duas expressões, que muita gente trata como se fossem sinônimos, mas não são. A expressão agrária diz respeito a todas as relações que acontecem no meio rural. As relações econômicas, as relações sociais, as relações políticas, as relações ambientais. Tudo o que acontece no campo está acontecendo no espaço agrário. Quando a gente usa a expressão agrícola, pessoal, aí a gente está sendo bem específico em relação à produção, em relação à plantação, tá? Aquilo que se planta, aquilo que se colhe. Então aquilo é agrícola. Então a agricultura, daí é que vem a expressão. Então agrário é algo mais amplo. Tá legal? Só para esclarecer. E caso você precise disso numa prova discursiva, então já sabe fazer a diferença, tá bom? Vamos lá. Uma coisa importante, antes da gente começar a falar sobre os modelos agrícolas, as formas de se fazer agricultura, é saber quais são os sistemas agrícolas. Existem dois sistemas agrícolas, o sistema chamado intensivo e o sistema chamado extensivo. O sistema intensivo é aquele em que você tem uma aplicação de capital. Em geral, o capital é um investimento em tecnologias ou em melhores técnicas para melhorar a capacidade produtiva. Enquanto que o sistema extensivo é aquele que você tem pequena ou nenhuma aplicação de capital, já que o produtor, ou por falta desse capital, ou até por falta de conhecimento, não faz investimentos para melhorar a sua produção. Ele planta e espera que a natureza faça o seu trabalho e dê a ele as condições de produzir. Então aquilo que é investimento é chamado intensivo e aquilo que não tem investimento é chamado de extensivo, tá? E isso interfere numa coisa chamada produtividade. No sistema intensivo, tende a se ter uma alta produtividade. Já no sistema extensivo, tende a se ter uma baixa produtividade. O que é produtividade? O que você está vendo nesse gráfico aqui, ó. Nessa linha verde, nós temos o aumento da produção e na nossa linha azul, nós temos o aumento da área plantada. Note que se aumenta a produção sem você ter o aumento da área plantada, isso significa um ganho de produtividade. Produção, gente, é o valor absoluto, tudo aquilo que você colheu. Enquanto que a produtividade é a relação entre esse total que você colheu e a área que você utilizou para plantar. Então vejamos aqui, ó. Temos dois cidadãos ali batendo um papo, né? Dois fazendeiros, e um diz pro outro: olha, esse ano eu tive uma ótima produtividade, porque eu colhi 100 toneladas do meu produto. Vamos lá, vamos pensar assim, feijão, né? E nos meus 10 hectares, poxa, então a minha produtividade foi de 10 toneladas por hectare. Maravilha. Aí o outro vizinho fala assim: porra, legal, compadre, né? Aquela coisa do homem do campo, né? Ah, legal, compadre. Se bem que nem todos são assim, né? Tem uma galera hoje super moderna no campo, né?
eu também, por coincidência, colhi as mesmas 100 toneladas que você. Aí o outro, ué, mas como, cara? Se você só tem uma propriedade de 5 hectares, como é que você conseguiu isso? Uma produtividade maior que a minha, que foi de 20 hectares, portanto, por cada hectare. Aí ele diz, olha, porque eu resolvi investir. Meu sistema foi intensivo. Olha, eu, por exemplo, usei agrotóxicos, então as pragas não atacaram a minha plantação. Eu usei um trator, que deu a mim a possibilidade de fazer rapidamente o preparo da terra. Eu usei um sistema de irrigação, que diante do clima seco, me deu a possibilidade de produzir neste ambiente. E eu usei sementes modificadas em laboratórios, que deram para mim resistência também ao uso de agrotóxicos, que fizeram com que eu tivesse na mesma área mais plantas a serem cultivadas e por isso eu consegui, mesmo no imóvel pequeno, colher bastante. E você, por que você não conseguiu? Aí ele fala, poxa, eu não tive essas mesmas condições. Eu não tenho um trator, eu uso um arado movido a tração animal. Eu pego lá meu cavalinho, meu pangaré e ele é que puxa o meu arado. Então demora muito para eu preparar a terra. Depois ainda vou lá, pego a enxada, dou mais uma escavadinha e trabalho, pô, cansativo, demora. Poxa, por eu ter usado a queimada, eu fui levando meu solo ao esgotamento e eu plantei em linha, um sistema morro abaixo, atendendo ao sentido perpendicular da encosta, tá? Como assim, professor? Vamos lá pro quadro? Vamos lá pro quadro. Faz de conta que eu tenho aqui uma encosta, né? Beleza. Opa. E nessa encosta, sem ter trator, eu peguei o meu arado e coloquei nas costas do meu animal. Para o meu animal não fazer muito esforço e eu tentar ser mais eficaz na minha atividade de aragem, eu fiz o animal puxar o arado num sentido paralelo ao da declividade. Beleza, não fiz esforço, só que eu esqueci que essa região é uma região chuvosa. E quando a chuva chegar ao solo, ela já vai encontrar nessa linha da aragem, em sentido paralelo à declividade, um caminho por onde ela vai escorrer. E aí ela vai fazer um processo de transporte por escoamento superficial dos sedimentos e provocar aquele processo chamado de erosão. E aí o que acontece? Perdi a terra. Então, por isso, eu perdi parte da minha propriedade e não consegui aquele ganho de produtividade. Então, gente, vamos lá. Voltando aqui para o nosso slidezinho. Quando você aplica capital, portanto, você consegue melhorar a sua produtividade. Você faz com que as condições da natureza hajam a favor do que você está fazendo. E quando você não aplica capital, você deixa à disposição da natureza essa capacidade. E às vezes consegue e às vezes não. Veio uma seca, veio uma geada. Se você não fez nada para tentar evitar, então você perde boa parte da sua produção. Então por isso é que o primeiro teve melhor, ou o segundo teve melhor produtividade, né? Porque ele fez investimentos, enquanto esse, infelizmente, não os fez. E por isso, baixa produtividade. Então por isso, esse aí é um sistema chamado de extensivo e esse aqui seria chamado de um sistema intensivo. Beleza? Vamos lá. O que são os modelos agrícolas? São as maneiras de se fazer agricultura. E aqui nós vamos estudar 5 dessas formas, tá? Desde as mais arcaicas até as mais modernas. E vamos começar exatamente por uma arcaica. E que é chamada de lavoura itinerante, por quê? A palavra itinerante sugere o que para você? Pensa aí. Itinerário, pois é. É um movimento que se faz na agricultura de produtores que depois que fizeram o desgaste da sua terra, abandonam e procuram outro lugar. Então por isso é chamado movimento ou lavoura itinerante, tá bom? Quais são os elementos que a gente precisa saber para classificar o modelo agrícola? Primeiro, tamanho do imóvel que está sendo utilizado. O que no caso da lavoura itinerante, em geral, é muito pequeno. Aqueles que a gente já pode chamar de minifúndios. Na nossa aula de estrutura fundiária do Brasil, eu vou fazer uma conceituação para você da diferença entre o que é um minifúndio e o que é um latifúndio. Mas nesse momento nós vamos chamar esse pequeno imóvel de minifúndio, tá? Por que esse cara tem um minifúndio? Porque ele não tem capital para comprar mais terras. E muitas vezes ele ficou e se ocupou das terras que sobraram de um processo tradicional, histórico de ocupação por grandes propriedades na sua região. Então ele fica com o que sobrou desses imóveis, tá? Em geral, a produção dele é voltada para a subsistência, ou seja, para ele se alimentar e a sua própria família.
o que nem sempre ele consegue, né, diante das condições que infelizmente ele dispõe, e entre essas condições, aquelas técnicas rudimentares. Ele não tem um trator, ele não tem um agrotóxico, ele não tem um adubo químico. Então, com isso, é aquilo que eu falei, ele planta e espera que a natureza o ajude. E aí, com isso, ele consiga produzir. Nem sempre isso acontece, tá? Como o objetivo é alimentar a família, ele diversifica a produção. Aqui no Brasil, entre os grandes representantes desse sistema, nós temos as lavouras de mandioca, essa plantinha que aparece aqui, que é um tubérculo, né, a raiz, e o feijão. Além também de termos o milho, temos o arroz, que são produtos básicos na alimentação do brasileiro, tá? Até isso pode depor contra o agricultor, principalmente no caso da mandioca, né? Como o agricultor tem que tirar a raiz da planta, ele tem que tirar a planta. Então, entre o período em que ele colheu e o período que a outra planta que ele vem a cultivar vai crescer, o solo fica exposto à ação das chuvas. Isso pode desencadear um processo de erosão. Então, vemos aí que as técnicas utilizadas são técnicas muito ruins. Então, por isso, o sistema itinerante é um sistema extensivo, tá? Nessa imagem, nós vemos aí duas características também. O uso da mão de obra... resfriado. Vamos lá. O uso da mão de obra familiar, que é uma característica também do sistema itinerante, porque esse produtor, como ainda não tem trator e também não tem condições de pagar a um trabalhador assalariado, então ele usa a mão de obra da sua família, tá? Para que possa trabalhar no cultivo. E aí, daí que vem aquela imagem de um homem do campo que faz muitos filhos para ajudar na força de trabalho, tá? E como é um trabalho manual, gente, é um trabalho que cansa, é um trabalho que acaba sendo demorado, e isso, portanto, é considerado algo rudimentar, e que, portanto, é uma característica da lavoura itinerante. Aí vem, muito obrigado, diretor, o uso da queimada, o uso do plantio em linha, que nós acabamos de explicar, né? Tudo isso vai desgastando o solo e gerando esse processo aí de erosão. Nesse sentido, o que a gente chama de vossorocamento, tá? Aquelas linhas que eu mostrei para vocês, que o cara faz o cultivo em linha, depois de um certo tempo elas começam a se abrir. E aí, conforme elas vão se encontrar, vai se abrir essa grande depressão, que gera, então, a vossoroca. E é a partir daí que ele pensa em sair, que ele pensa em largar o seu terreno, que, aliás, muitas vezes nem é dele, né? E vai procurar uma outra área, então ele se torna um nômade, e procurando um outro lugar, ele se torna um itinerante. Então, daí é que vem o nome desse sistema. Beleza? Outro sistema que nós temos, ou outro modelo agrícola, é essa lavoura aí que você aprende lá atrás no ensino fundamental 2, né? Tanto em geografia como em história, a chamada plantation, que tem um nome grande, né? Lavoura comercial tropical de exportação, o tipo de sistema que foi colocado pelos europeus nas suas colônias em países tropicais, beleza? Para começo de conversa, se caracteriza por grandes imóveis, aqueles que a gente já pode chamar de latifúndios. A palavra lato, gente, em latim significa largo. Você pode usar para isso, propriedade larga, latifúndio. Você pode usar para as folhas de alguns vegetais, latifoliadas. Você pode, inclusive, usar para profundidade de solos. Tem um solo no Brasil chamado latossolo, que é um solo muito profundo. Então, daí vem a expressão latus, que pode ser usada nessas várias condições. Então, o latifúndio é uma propriedade larga, uma propriedade grande, que, em geral, como foi implantada pelos colonizadores europeus, eram propriedades enormes. Aqui no Brasil, por exemplo, tudo começa com as capitanias hereditárias e depois os donatários dividem nas chamadas Seis Marias. Gente, as Seis Marias não tinham limites. Apesar do termo significar sexta parte, nem a coroa portuguesa e nem os donatários determinavam aos sesmeiros qual era o limite das propriedades. Então eles é quem determinavam. Gente, ficaram imóveis gigantescos, que em alguns casos eles mesmos não conseguiam utilizar para produzir. Foi então a partir daí que se criou até a figura do chamado poceiro, alguém que o próprio sesmeiro chamava para ocupar aquela propriedade para que a coroa portuguesa não tomasse dele, já que tinha ali a obrigação de desenvolver a colônia, né? Então por isso as propriedades ficaram muito grandes. A tradição da plantation é voltar sua produção para exportação.
algo que vem desde esse processo de implantação nas colônias tropicais da América, da Ásia e da África, né? Já que os europeus produziam para eles. Então essa produção se voltava para as famosas especiarias que interessavam a eles europeus. E essa tradição se manteve, tá? Em geral, as técnicas são rudimentares e não porque ele não tenha capital para investir, é que essas técnicas rudimentares para eles acabam sendo mais baratas e com isso dão para ele mais competitividade ao produto, um preço melhor para ele vender o produto dele no mercado internacional. Ah, mas não vai levar o desgaste do solo, professor. Olha lá, primeiro item, propriedade do cara é gigante. Às vezes, inclusive, ele não tem condições de utilizar toda a propriedade. Então ele já sabe que essa parte em algum momento vai levar ao desgaste. E aí o que ele faz? Abandona e vai usar uma outra parte, fazendo aquilo que a gente chama de rotação de terras. Até que um dia ele espera que a natureza reponha as condições daquela parte do imóvel que ele desgastou e ele retorna para ela. Então ele não tem essa preocupação em perder um pedaço, porque o imóvel dele é muito grande normalmente. Tá legal? E, em geral, o produto que ele cultiva é aquilo que o mercado internacional quer. E esse é um lado negativo, entre vários, né, que a Plantation traz. Ele fica refém do mercado internacional. Nem sempre é ele quem dita os preços, por isso a questão das técnicas rudimentares. Ele tem que já fazer o custo dele ficar ali bem baixinho, que ele sabe que se a oferta, por exemplo, internacional aumentar, o preço dele vai cair. Então pode ser que ele não tenha lucro nenhum se ele resolver investir, tá? Então geralmente são os produtos que mais interessam ao mercado internacional. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, só tem dois produtos que ainda representam a plantation quase nas suas condições tradicionais. A cana-de-açúcar cultivada na zona da mata nordestina e o café em algumas áreas do interior de Minas e do Espírito Santo, tá? Mas o Brasil não é mais um país em que esse sistema seja o predominante. O do Brasil é outro e a gente vai falar daqui a pouquinho, tá legal? Bom, e pelas técnicas rudimentares, esse sistema é classificado como extensivo, tá legal? Bom, e aí duas imagens que marcam, infelizmente, as características da plantation. De um lado você tem a figura do boia fria, que substituiu aquela figura do escravo, que foi, né, onde os negros africanos foram basicamente utilizados aqui no continente americano para trabalhar nessas lavouras de plantation, e hoje é a figura desse trabalhador chamado assalariado volante, e que é chamado boia fria porque longa jornada de trabalho, gente. Em geral, essas pessoas não têm um horário de trabalho fixo, aliás, não tem menor cobertura de nenhuma legislação trabalhista. Então, o sol nasceu, já estão eles lá trabalhando na colheita do produto. O sol se põe, é aí o momento em que eles param de trabalhar, porque eles ganham por produtividade. Então, quanto mais colher, mais vai ganhar. E aí não tem tempo para parar, para esquentar a comida. Então, eles comem a comida chamada boia fria, daí essa expressão. Então, são trabalhadores bastante explorados no interior do Brasil, tá? E uma característica já marcante também, já para você levar como dica para sua prova, principalmente quando você for trabalhar uma questão sobre África, é lembrar que a plantation é uma das responsáveis pela fome em muitos lugares do mundo. Por quê? Olha lá, primeira característica, a terra, né? No campo você só tem duas formas de sobreviver. Ou você sobrevive trabalhando para você, ou você trabalha para os outros. Trabalhar para você, você tem que ter a terra. E se as propriedades estão ocupadas por uma pequena minoria de pessoas, como é que você vai ter acesso à terra? E a outra é que a produção é voltada para exportação. Então não se produz exatamente aquilo que é voltado para o mercado interno ou que o mercado interno quer. Cana mata a fome, gente? Café mata a fome? Não. Então esses países acabam deixando seus territórios serem ocupados por esses cultivos e aquilo que interessa à população, infelizmente, não é cultivado. Tá legal? E aí, por isso, esse sistema acaba gerando fome. Então, pensou em fome, principalmente no continente africano, pensa em plantation, já que muitos países do continente africano mantêm ainda esse sistema. Como eu falei no Brasil, menos, só em algumas poucas áreas. Ah, professor, então se o Brasil não é mais um país de plantation, que sistema é utilizado predominantemente hoje na produção agrícola brasileira? Esse aqui, gente. Eu costumo dizer que o sistema moderno ou empresarial, ele não é o modelo moderno ou empresarial, não é uma coisa de quem quer, é de quem pode. Porque para você entrar no circuito desse modelo de produção, você tem que ter grana, tem que fazer investimentos em muitas técnicas e muitas tecnologias. Tem dois modelos no mundo, mas eu resolvi pegar aquele que é usado no Brasil, que se baseia em grandes imóveis. O outro é o europeu, que se baseia em pequenos imóveis. Tá legal?
a produção não tem subsistência e não tem especificamente o mercado internacional como principal alvo. É para quem quer comprar o produto, aquele mercado que está pagando melhor, o que é o comércio ou a indústria. Tem muita coisa de produção de matérias-primas para a atividade industrial, como algodão, por exemplo. As técnicas são as mais modernas que você possa imaginar. Tanto que hoje já há pessoas que falam de agricultura 4.0, 5.0, dadas as modernidades que vêm sendo implantadas nesse sistema. Tá? Em geral também é monocultora, até porque para você aplicar determinadas tecnologias, fazer várias, com vários produtos, se torna mais caro e mais difícil. Então o cara planta uma coisa só, que aquela tecnologia dele vai facilitar, por exemplo, trator para colher. E, em geral, pela aplicação de capital, o sistema é intensivo. Está aí o sistema que comanda hoje a agricultura brasileira. Tá? Que tem a soja como seu carro-chefe, mas também o milho. E não por coincidência, os dois são voltados basicamente para exportação e para rações. Para rações, para alimentação de animais e não para seres humanos. Olha aí, também é outro sistema gerador de fome. Tá? Aqui eu mostro para você o cara que é considerado o pai da Revolução Verde no mundo, o agrônomo norte-americano Norman Borlaug, que já nos deixou, que foi o cara que introduziu as primeiras sementes transgênicas na agricultura. E que, como tinha muita tecnologia na pesquisa dele, isso passou a ser chamado de Revolução Verde, a partir dos anos 60, quando isso começou a se propagar. Tá? A Revolução Verde ela era para ter resolvido os problemas de alimentação da humanidade. Só que os caras perceberam que ela tinha um probleminha. Qual probleminha? Custo. Como isso é algo que se faz dentro de laboratório, com pessoas altamente qualificadas, no preço final do produto, isso está embutido. O que muitas vezes não consegue ser alcançado pela população mais pobre e por isso acabou não dando certo. Aí foi para os grandes produtores que passaram a usar essas técnicas e tecnologias para aumentar sua capacidade produtiva e não acabou com o problema, infelizmente, da fome. Tá? Outra característica marcante desse sistema é que na hora em que mecaniza ou amplia o tamanho da propriedade, olha quem acaba se dando mal. É o trabalhador, que acaba sendo obrigado a migrar porque não tem mais emprego, o trator está lá no lugar dele. Gente, há máquinas no campo que tomam o emprego de 200, 300 pessoas e por isso acabam gerando esses movimentos migratórios de saída dessas pessoas. Tá? Há várias controvérsias em torno dos sistemas mais modernos de produção na agricultura, questão dos agrotóxicos, por exemplo, a questão das próprias sementes transgênicas, mas isso é um papo que a gente vai deixar mais para frente quando for tratar especificamente da modernização na agricultura brasileira. Beleza? Vamos lá. Próximo sistema. É um sistema que tem muito de cultura. Tá? É um sistema muito empregado ainda nos países asiáticos, chamado jardinagem ou risicultura irrigada. Por que risicultura? Por causa do produto típico, que é isso aqui, ó, é o arroz. Tá? Em geral, o sistema de jardinagem ele é o sistema para o qual se volta a produção de arroz nos países do sul e do sudeste asiático, como a China, até a China, né, que já é parte do extremo oriente asiático. Primeiro se baseia em pequenos imóveis. Ah, professor, mas a Ásia não é o maior continente do mundo? É, mas a Ásia não tem muitas áreas favoráveis à agricultura, tá? Naturalmente favoráveis. Porque a Ásia tem Opa, estou de volta, depois do espirro. Mas como eu dizia, a Ásia não tem áreas naturalmente favoráveis para a agricultura, ou muitas, né? Até tem lá as regiões dos vales dos rios, mas são normalmente as áreas utilizadas, tá? Tem desertos, tem montanhas, regiões geladas, e nessas áreas tem muita gente. Fora a colonização, né? Que também controlou muitas terras no continente asiático. Então, para a população, sobraram pequenos imóveis, tá legal? A produção, nesse caso, é voltada para a subsistência. Mas as técnicas que são empregadas geralmente têm uma resposta muito boa. E aí, com isso, geralmente eles conseguem até ter excedentes na produção. Tanto que existem alguns países da Ásia que têm estoques gigantescos de arroz que a população não consegue consumir. Tá? O arroz é o grande produto, então é uma monocultura. E as técnicas, apesar de não embutirem tecnologias, né, de mecanização, por exemplo, são técnicas que dão uma boa resposta. Então, por isso, é um sistema considerado intensivo. Tá? E aqui nós temos duas técnicas. Uma, um emprego muito grande de mão de obra, que é daí que vem inclusive o nome do sistema. Quando você vê essas pessoas abaixadas ali ajeitando um raminho de arroz, parece que elas não estão preocupadas em cultivar, elas estão preocupadas em cuidar da planta, como alguém que cuida de um jardim. Então daí é que vem o nome jardinagem.
E a outra técnica empregada que a gente está vendo aí é a técnica do terraceamento, tá? Que é uma técnica diferente daquela chamada curva de nível. Na curva de nível você corta e encosta só, faz uma tirinha, tá? Só um fiozinho ali para colocar a semente e ela poder desenvolver e evitar o processo erosivo. Aí, como você está vendo, o cara corta, ele faz degraus e na pontinha dos degraus ele faz uma pequena elevação para reter a água. Gente, isso é inteligentíssimo, porque além do cara minimizar o processo erosivo e ganhar mais espaço para o cultivo, gerando maior produtividade para ele ainda por cima consegue fazer uma irrigação sem empregar nenhum tipo de energia ou tecnologia. É só a água da chuva que vai ficar retida ali, para ali ele conseguir fazer a sua plantação. E é daí que vem essa boa resposta da agricultura deles. Por isso o sistema é chamado de intensivo. Tá legal? Então nós vimos itinerante, nós vimos plantation, moderna e jardinagem. Só falta um dos modelos. E qual modelo? É a grande novidade hoje da agricultura, a chamada agricultura orgânica. Também chamada de biodinâmica, agroecológica, tem várias denominações, tá? Que é uma atividade que, a despeito do que muita gente acredita, não é fácil de fazer não, tá? A agricultura orgânica é só plantar e não usar nenhum produto químico. Não é bem assim não, tá? Existem pesquisas por trás para que você possa substituir, em geral, as tecnologias ou técnicas que são danosas ao meio ambiente por técnicas que são mais preservacionistas, ou melhor, conservacionistas do ambiente. E isso custa caro, tá? Então não é uma coisa simples de fazer. Em geral são pequenos imóveis, até para que se possa ter controle sobre algumas das técnicas que são empregadas. A produção é voltada essencialmente para o comércio e não para a subsistência. E pela escala não dá para abastecer uma indústria, basicamente é o comércio mesmo de alimentos ali para a população local. As técnicas são bem avançadas, eu vou mostrar algumas para vocês. E a grande vantagem também é fazer a variedade. Botei uma palavra maluca ali, diretor. Policultura, cultura. É policultura só, né, gente? Não é policultura, cultura não, tá? Só policultura, tá bom? Com cultivo de várias plantas. Inclusive, isso faz parte das técnicas, tá? Fazer essa diversificação com determinadas plantas é uma das técnicas utilizadas no sistema de agricultura orgânica. E em função dessas técnicas, a agricultura orgânica é considerada uma agricultura intensiva, beleza? E quais são essas técnicas? Por exemplo, isso que eu falei para você, essa variedade de produtos cultivados, ela não tem só por objetivo diversificar a oferta de produtos no mercado. O objetivo também é fazer da própria planta um elemento de adubação. Como assim, professor? Fazer um consórcio com plantas que, de um lado, tirem e outras que ponham nutrientes no solo, como, por exemplo, acontece com as leguminosas. Feijão, soja, né? Todas aquelas que vêm em fava. Então o cara planta ali no meio do produto principal que ele quer para que elas ajudem na fixação de nitrogênio, fazendo uma doação sem precisar do nitrogênio químico para fazer a plantação. Outra técnica é, ao invés de usar a irrigação com grandes volumes de água, utilizar com gotejamento, porque a planta precisa basicamente da água para solubilizar os nutrientes que ela vai absorver. Então ela não precisa de grandes volumes de água e você com isso preserva a água, preserva os mananciais. E ao invés de usar agrotóxicos, por exemplo, usa o controle biológico de pragas. Como por exemplo nós estamos vendo ali a joaninha, né? Aquele inseto bonitinho e tal, que é um grande predador daquele outro bichinho ali chamado pulgão. E aí, como eu falei, a questão do tamanho do imóvel e da produção tem a ver com a necessidade do cara de ter controle sobre isso. Ele não pode perder o controle sobre esse animal predador, porque ele pode se voltar contra a sua própria produção. Então ele solta o animal, mas ele tem um controle em relação a isso, para evitar que ele tenha outros problemas a mais. Então nessas técnicas aí ele consegue evitar problemas ambientais e faz um produto de melhor qualidade para chegar até o consumidor. E por isso é que não, os produtos orgânicos geralmente são um pouquinho mais caros, tá? É bom você entender isso, beleza? Porque não é algo fácil de fazer e tem tecnologia sim, para que o produto chegue mais saudável à mesa do consumidor. Beleza? Então são os 5 modelos de agricultura que nós temos hoje. E todos eles no Brasil, tá? Até a jardinagem, professor, até a jardinagem. Claro que com algumas adaptações, os japoneses trouxeram para cá, mas tem um sistema muito semelhante ao que nós temos de jardinagem lá na Ásia. Beleza? Vamos lá para as nossas questões. Quanto tempo temos aí? Aqui, ó, Estral. Maravilha. Então vamos lá. O EC, de novo, né? 2019. Atente para as seguintes afirmações sobre a organização da produção agropecuária contemporânea. 1. Os sistemas agrícolas e a produção pecuária podem ser classificados como intensivos e extensivos. Beleza. De acordo com o grau de capitalização.
a maquinária e o índice de produtividade neles apresentados. Beleza, então tudo isso certinho, tudo intensivo ou extensivo, de acordo com o grau de aplicação de capital, tecnologias que forem empregadas. 2. Na agricultura familiar, familiar, gente, é aquela agricultura itinerante, tá? Ela pode ser chamada também de agricultura de roça, que é o nome, digamos assim, popular, muito comum aqui no Brasil. Os circuitos produtivos estão envolvidos com setores industriais e de serviços, nos quais é imprescindível o uso de agrotóxicos, colheitadeiras, sistemas de irrigação, estruturas complexas de armazenamento. Nada disso, né, gente? Como eu falei para vocês, infelizmente as técnicas rudimentares empregadas refletem ou desconhecimento por parte do agricultor dessas técnicas ou a falta de capital. Ah, mas por que ele não pega um empréstimo? Gente, banco não faz filantropia, tá? O banco empresta tendo garantias de que você vai pagar. E, em geral, no campo, o banco leva em consideração duas coisas. O valor da terra, tá? Que você esteja ali utilizando para cultivar. E, claro, que quanto maior a terra, maior será o valor. E, em segundo lugar, o que você está cultivando, que vai garantir, ou pelo menos dar uma ideia ao banco de que aquele produto que você vai vender vai trazer alguma rentabilidade, alguma grana. Então, você está plantando feijão num imóvel pequeno, o que o banco vai dizer para você? Não tem condições de te emprestar. Porque você vai pegar 200 mil reais, porra, e o que você vai vender vai te dar 100 reais. Não há condições. Então não tem nada disso. É uma pessoa totalmente deslocada, apesar de termos tido no Brasil, nos últimos anos, algum incentivo a essa agricultura familiar. Mas não desse tamanho aí, tá? Bom, número 3. O cultivo de espécies vegetais únicas em grandes extensões de terra, tais como soja, trigo e milho, favorecem a biodiversidade e impedem a proliferação de pragas na agricultura. O que eu falei para você na agricultura orgânica aí? A adubação verde, ela acontece quando você faz o quê? Planta uma coisa ou várias coisas? Várias coisas. Então a monocultura, pelo contrário, gente, ela é extremamente perigosa para o próprio meio ambiente. Você diminui a biodiversidade, tá? Agora, quando você cultiva vários, aí você facilita. Porque, eventualmente, a praga até pode atacar um dos produtos que você está cultivando, mas vai liberar o outro. E, às vezes, esse que você cultivou é justamente para atraí-la e evitar, portanto, que o produto principal que você está cultivando seja atacado por essa praga, tá bom? Então, por isso, a única resposta correta é a letra A, tá? Só a número 1. Beleza? Vamos mais uma? 2. Enem. Opa! Aí tá. Tá vendo? Já começou a aparecer a agricultura no Enem. E, aliás, para quem vai fazer o ERJ aqui no Rio, aparece direto. Só que mais para a próxima aula, que a gente vai tratar, que é a questão da estrutura fundiária. Vamos lá. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Isso é uma catástrofe, tá? Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides, que nome esquisito, devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, expressão ultrapassada, mas vamos lá. O que traz como consequência graves ameaças ou grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. O agrotóxico, principalmente no caso dos produtos transgênicos, ele tem um efeito terrível. Porque alguns produtos transgênicos, algumas plantas, são criadas para resistir aos agrotóxicos. Então isso dá um salvo-conduto ao produtor para usar os venenos mais fortes possíveis, para acabar com todas as pragas. E acaba, só não acaba com a plantação dele. Resultado disso, ele cria um deserto verde, um ambiente que só tem a planta dele. Todas as outras formas de vida desaparecem em função do uso desses agrotóxicos extremamente agressivos, tá? Então é isso aí que ele está tratando na nossa questão. Vamos lá. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade, a produtividade da agricultura moderna? Letra A. Preservação da área de mata ciliar. Preservação de mata ciliar, para quem não sabe, mata ciliar é um tipo de floresta tropical no Brasil que acompanha rios, principalmente no caso do cerrado, tá legal? E que são hoje no Brasil consideradas áreas de preservação permanente, não podem ser utilizadas. Então isso vai interferir na produtividade, aumentar a produtividade? Não, né? Que inclusive limita a utilização da terra por parte do agricultor. Aquele ponto não pode ser usado.
tá? Letra B, adoção da prática de adubação química? Pode ser, né? O adubo químico ele tem a vantagem em relação ao orgânico, que ele faz a planta reagir mais rapidamente, porque inclusive você balanceia os nutrientes conforme aquela planta ou aquele solo realmente mais precisam. Vamos lá. Letra C, utilização da técnica de controle biológico é moderno ou é orgânico? Letra D, ampliação do modelo de monocultura tropical? Letra E, intensificação da drenagem no solo de várzea. Vai drenar o solo de várzea? Não, né, gente? Enfim, para a agricultura moderna, o que vai garantir aumento de produtividade, sim, é a adubação química, tá? Opa! Não. Ah, para a solução do problema, Marcelo, solução do problema. O problema que ele está atacando dos agrotóxicos, tá? Aí sim, para a solução daquele problema é realmente o controle biológico de pragas e não o uso do agrotóxico. Dei mole, tá bom? E aí, diretor, mais? Mais? Então vamos lá, mais. Não sei nem que universidade é essa, FMJ, 2021, ó, fresquinha, hein? Examine a imagem publicada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, em sua página no Facebook em 2018. Gente, esses degrauzinhos aí na encosta, o que será que é isso? Voltei da minha gripe. Tamo lá. Então, esses degrauzinhos aí, numa encosta, olha só, super íngreme, tá, gente? Esse é um detalhe importante. Existem duas técnicas para você poder cultivar em terrenos íngremes. Uma é a chamada curva de nível, como eu falei, é só aquele cortezinho que você vai fazer perpendicularmente à declividade da encosta, e essa aí, que é o terraceamento, tá? A curva de nível, ela tem uma limitação de até no máximo 30 graus de angulação. Tá? Agora, quando é uma declividade acentuada como essa, aí sim, é que tem que ser o sistema de terraceamento, os degraus, tá bom? Então vamos lá. A imagem ilustra o sistema agrícola denominado, onde é que esse tipo de técnica é utilizado? É na agricultura de subsistência, que é voltado ao abastecimento do mercado interno, utilizando adubos e sementes naturais, e ocorre especialmente na Ásia Oriental, é chamado de agricultura de subsistência? Não é bem esse o nome não, mas vamos lá. Letra B, agroecologia, que possui elevada produtividade, emprega a técnica de terraceamento para reduzir a erosão e ocorre principalmente na Ásia Central. A Ásia Central é uma região bem seca, tá? Letra C, agricultura de jardinagem, que concentra emprego específico, significativo de mão de obra, necessita de baixo incremento tecnológico e ocorre especificamente no sul e sudeste asiático. Eu gostei dessa daí, hein? Vamos ver as outras? Letra D, plantation. Descarta, né? Na plantation não tem essa questão de tentar uma técnica que possa melhorar, não. O cara vai no rudimentar mesmo, porque ele tem muita terra, como nós falamos. Letra E, agricultura familiar. Não, né? A familiar também tem essa questão de técnicas rudimentares. Tem muita preocupação em melhorar. Pelo contrário, faz aquele plantio morro abaixo, né? Fazendo a escavação no sentido paralelo ao da declividade. Então, gente, sem mais delongas, é a agricultura de jardinagem, tá bom? Que é lá no sul e sudeste asiático, aonde sim, o relevo mais acidentado exige esse tipo de técnica, inclusive na Cordilheira do Himalaia. Beleza? Tem mais? 4. Mackenzie. A respeito das técnicas de cultivo e de sistemas agrícolas praticados no mundo, marque V para verdadeiro e F para falso. A agricultura itinerante representa um dos primeiros sistemas praticados pelo homem. Nela, as técnicas estão ligadas à derrubada da mata nativa, com o objetivo de liberação do solo para o cultivo, a queima para a limpeza do terreno, e é desprovida de investimentos financeiros. Um exemplo desse tipo de prática é a coivar. A coivar é queimada, tá? Então, verdadeira a nossa primeira afirmação. Segunda, a agricultura de jardinagem surgiu nas regiões centrais da Austrália. Opa, a gente acabou de fazer outra questão, sul e sudeste asiático, então essa é falsa, nem vou continuar para a gente não perder mais tempo. Terceira, a agricultura comercial é uma modalidade onde a produção se faz em larga escala e é voltada para o mercado externo e interno, beleza? Pode ser dividida em intensiva ou extensiva.
E a primeira é praticada em pequenas propriedades com o uso reduzido de fertilizantes. Ih, estava indo tão bem. Não, uso intensivo de fertilizantes e muito. Não, reduzido não, é muita coisa, tá? Já a segunda visa o mercado externo, tem como base a mão de obra qualificada e o uso de alta tecnologia. As duas usam bastante tecnologia, tá? Bom, quarta, a hidroponia. Não falei da hidroponia. A hidroponia é uma técnica, gente, bem moderna, que é aquele cultivo das plantas em água. Na verdade, é uma mistura de sais minerais, tá? Que faz com que você abra mão do solo. Tem a vantagem de você não precisar ter uma propriedade grande, mas, de novo, precisa investimento, tá? E a agricultura orgânica são consideradas as produções do futuro. A primeira é a técnica que dispensa a necessidade do solo. Os vegetais são cultivados em tubos, onde recebem uma solução rica em nutrientes, beleza? E assim se desenvolvem. A segunda consiste no uso de elementos naturais para a realização da produção, pois não são utilizados defensivos químicos ou agrotóxicos. Valoriza a rotação de culturas e o uso consciente dos recursos hídricos. Tudo que a gente trabalhou ali na caracterização do sistema orgânico. Tão verdadeira, tá? Portanto, nossa respostinha... Ai, meu Deus do céu. Então, fechamos com a letra C. Valeu, galera. Bom recesso. Continue estudando. Beijos.